Pronto, deixa eu só ajeitar a lousa. Não sei como é que vocês estão vendo aí, porque agora esse Google, ele mostra uma coisa para quem está no celular, mostra outra para quem está no computador. Mas eu vou ajeitar aqui como se fosse para mim. Assim, e assim. Pronto. Assim, para o notebook aqui que eu estou olhando, está perfeito, né? Se não tiver bom, vocês me avisam, certo? Se a lousa não tiver, ok. Tudo bem? Retomando um pouquinho o que a gente viu na aula passada, né? Relembrando, certo? Que a gente viu na aula passada, a gente está estudando fluidos, né? A gente estudou na aula passada especificamente, né? A gente viu, o pessoal chama da lei de Steve, né? Que é como é que funciona a pressão dentro de um fluido, né? Então, a pressão dentro de um fluido, a gente viu que é a seguinte equação. A pressão vai ser igual à pressão na superfície do fluido, mais ρ, onde ρ boa noite, Laura, é a densidade do fluido, né? G é a gravidade e H é a profundidade, certo? A gente viu essa equaçãozinha, né? Ou seja, quanto mais você vai mergulhando na água, né? Mais pressão você vai sentindo, né? Você consegue sentir, né? Nos seus ouvidos, né? Quando você mergulha numa piscina muito fundo, você sente nos seus ouvidos uma pressão cada vez mais forte. Às vezes não precisa tanto ser piscina profunda, né? Uma piscina de 1,5 m, se você ficar abaixadinho lá embaixo, você já sente uma pressão grande, certo? Inclusive, a gente sente essa diferença de pressão quando você vai subir na serra, por exemplo. Tanto quando você sobe a serra, você sente a diferença de pressão aqui nos seus ouvidos, quanto quando você desce a serra também, né? Você tem que ficar equalizando, é o que eu falei para vocês. Certo? Só para a gente exercitar um pouquinho essa questão, vou fazer uma questão do livro, certo? Deixa eu pegar aqui no livro, é o exemplo 14.2. 14.2, certo? Ele fala o seguinte, um mergulhador novato praticando em uma piscina inspira ar suficiente do tanque para expandir totalmente os seus pulmões, né? Ou seja, ele faz uma respiração profunda, né? Totalmente os pulmões antes de abandonar o tanque a uma profundidade, né? Antes de abandonar o tanque a uma profundidade L e nadar para a superfície, certo? Ou seja, ele mergulhou na profundidade L e vai inspirar e vai nadar à superfície, certo? Ele ignora as instruções e não exala o ar durante a subida, ou seja, ele devia ter respirado, né? E durante a subida devia ter inalado, né? Ter botado para fora, né? O ar ao chegar na superfície. A diferença entre pressão externa e a que está submetido à pressão do ar em seus pulmões é de 9,3 kPa. Ele está dizendo o seguinte: o rapaz respirou, né? Vamos desenhar aqui o tórax dele aqui, certo? Ele respirou quando estava lá embaixo, respirou, né? Aqui ele está mais magrinho, mais gordinho. Ele respirou quando estava aqui, certo? E encheu os pulmões dele. Tudo bem? Aqui na profundidade que ele diz, né? Profundidade L. E aí ele foi subindo, certo? E ele diz o seguinte: quando ele chegou na superfície, né? Vamos supor que aqui seja a superfície, vai existir uma certa diferença de pressão entre o pulmão dele e a pressão atmosférica aqui na superfície, certo? Por quê? Porque quando ele está aqui embaixo, ele inspirou totalmente, certo? Vocês estão conseguindo? Eu vi que deu uma travada. Se vocês não conseguirem escutar, vocês me avisam, por favor, certo?
Então vamos lá. Quando ele chegou aqui embaixo, né, ele inspirou totalmente, certo? Mas o que acontece? Quando ele estava aqui embaixo, ele estava submetido a uma determinada pressão, né? A pressão do fluido, certo? Quando ele expira totalmente, não, desfocou, né? Deixa eu fazer aqui, pronto, focou melhor. Quando ele expira totalmente, né? Quando ele inspira, aliás, totalmente, o que acontece? Ele vai expandir o pulmão dele até que a pressão interna, aqui nos pulmões dele, seja igual à pressão externa, certo? Beleza. E ele prendeu esse ar, né? Ele disse que o certo é você subir exalando o ar, né? Mas ele prendeu esse ar. Então esse ar ficou preso, ou seja, ele chegou aqui em cima, a pressão interna ainda é uma pressão P. Só que a pressão externa diminuiu, né? A pressão externa aqui em cima é a pressão atmosférica, tudo bem? Eu estou desenhando só nesse ponto aqui, mas lembrando, a pressão ela vai agir em todos os pontos aqui, tudo bem? Em todas as regiões, certo? Então, quando ele chega aqui em cima, a pressão externa vira P0 e a pressão interna P é igual a que estava lá embaixo, certo? Ou seja, e ele diz que essa variação de pressão, ele diz que é de 9,3 kPa. 9,3 kPa. Certo? Então vamos lá. E ele pergunta de que profundidade partiu e que risco possível, possivelmente fatal, está correndo. Certo? Bom, vamos primeiro descobrir a profundidade, né? Essa profundidadezinha aqui. Certo? Só lembrar o seguinte, que esse ΔP aqui é igual ao quê? Esse ΔP é exatamente a pressão quando ele estava aqui embaixo, menos a pressão externa, que é a pressão atmosférica, né? Então, aqui é P menos P0 igual a 9,3 kPa, certo? Só que se eu pegar essa equaçãozinha aqui, né, da pressão lá embaixo, ó, a pressão lá embaixo vai ser igual ao quê? A pressão atmosférica, né? Pressão aqui no fluido, mais a densidade vezes a gravidade vezes a profundidade que ele diz que é L. Se eu passar o P0 para o lado de cá, então P menos P0 é igual a ρg L, certo? Só que P menos P0 é 9,3 kPa, certo? Então, vamos botar aqui, ó, 9,3, né? No SI, certa unidade de pressão, acho que até eu não comentei na aula passada, mas no SI a unidade de pressão é o Pascal mesmo, certo? E o Pascal que significa Newton por metro quadrado, certo? Que é a mesma coisa. Então a gente tem que transformar isso aqui para Pascal, tudo bem? Então vai ficar 9 de quilo para Pascal, né? Então multiplica por 1.000, 9.300, certo? Vai ser igual a densidade do fluido, né? Deixa eu ver se ele dá aqui. Bom, ele não diz qual é, então vamos usar a densidade da água normal, certo? A densidade da água normal é aproximadamente, vou colocar bem aqui assim, 1.000 quilogramas por metro cúbico, certo? Ou seja, é 1 tonelada por metro cúbico, né? Você pegar 1 metro por 1 metro por 1 metro de água, você vai ter ali 1 quilograma. Quer dizer, 1 tonelada mesmo, certo? Aproximadamente. Claro que depende, né? Se for a água do mar, é um pouco mais pesada, certo? E depende até da temperatura, né? Dependendo da temperatura, a densidade da água muda. Inclusive, isso tem várias propriedades importantes, né? Que geram na água. Tudo bem? Mas vamos usar aproximadamente 1.000, né? Então, aqui vai dar 1.000 vezes a gravidade. Vamos usar aqui 9,8 vezes L, né? Então, substituindo tudo aí, o L vai ser exatamente 9,3, né? Que eu posso dividir por 1.000 ambos os lados. Então, eu corto aqui e aqui volta a ser o 9,3. E aí passo o 9,8 dividindo, né? E aí o meu L vai dar exatamente igual. Deixa eu fazer aqui na calculadora. Dá 9,3 dividido por 9,8.
isso vai dar aproximadamente 0,95 metros. Ou seja, essa profundidade que ele mergulhou aqui, certo? Que gerou essa diferença de pressão de 9,3 kPa, certo? Foi de aproximadamente 1 metro. Então, ou seja, 1 metro de água já gera uma diferença de pressão gigantesca, né? E ele pergunta quais são os problemas que isso pode causar, né? Na realidade, isso pode causar vários problemas, certo, pessoal? Eu já fiz uma aula de mergulho e isso é uma das coisas mais importantes que você tem que ficar atento, né? Você nunca pode deixar a pressão dos seus pulmões diferente da pressão externa, porque pode dar vários problemas, né? Se a pressão interna ficar maior, né? Então, qual é a tendência? A tendência é ele tentar expandir cada vez mais, né? Só que você expandir muito além da capacidade dele, você pode romper ele, certo? Como a pressão interna aqui é maior, a tendência é do pulmão expandir. E isso você pode romper, né? Principalmente porque os pulmões são formados por vasos sanguíneos muito finos, capilarizinhos, né? Que é onde há a troca de ar ali, certo? Então, são vasos muito fininhos, né? Que facilmente se rompem, certo? Então, você expande um pouquinho, você pode romper esses vasos todinho, certo? O contrário também é verdade, né? Você também não pode baixar com uma pressão muito diferente, apesar de que é menos ruim, né? O contrário é menos ruim porque o que ele vai é comprimir o seu pulmão, né? Então vai comprimir o seu pulmão, mas a sua própria estrutura óssea pode segurar um pouco a pressão externa que vai sofrer, né? Agora, a pressão interna dos pulmões ser maior do que a pressão externa, isso pode dar problemas graves, né? Na realidade, no curso de mergulho que eu fiz, eu fiquei até um pouco assustado de mergulhar, porque ele falava, você não pode parar de respirar em momento nenhum. Exatamente porque mudanças de 1 metro, né, que causam uma diferença de pressão mais ou menos desse valor aqui, já são mudanças que podem fazer danos real em você, certo? Tudo bem? Então você não pode parar de respirar em momento nenhum, certo? Então você tem que estar direto respirando, como é? Expelindo e respirando e expelindo, né? Eu esqueci o nome do outro. Ah, inspirando, né? Inspirando e expirando. Não esqueci o inspirando. Você tem que ficar direto, constantemente fazendo isso, certo? E assim, e aí, né? O que me assustava mais? Porque às vezes o registro, né, que vai pegar na sua boca, ele pode eventualmente cair, né? Então, se ele cair, como é que você vai respirar? Não tem como você respirar, né? Então, se ele cair, qual é a tática que você tem que fazer? Você tem que ficar soltando o ar aos poucos, né? Você faz, o formato mesmo de quem vai falar um O, né? Então, o formato quem vai falar o O. Fica soltando ar aos poucos enquanto você faz a manobra para recuperar o registro, né? É toda uma manobra. Você inclina o corpo, bota a mão assim e puxa assim por cima. Aí, como ele sai da mochila mais ou menos por aqui, quando você faz todo esse movimento, em algum momento você pega ele e aí você bota de novo, né? Só que você tem que fazer isso enquanto tem ar no seu pulmão. Se você parar de soltar essas bolinhas de ar, pode gerar problema no seu pulmão, principalmente se você mudar de altura, certo? Esse é o maior perigo. É um pouco assustador, certo? Na realidade, mas, mas é divertido. Então vamos lá, deixa eu só todo mundo entender a questão. Qualquer dúvida vocês podem perguntar, certo, pessoal? Isso aqui foi o que a gente viu na aula passada, essa equaçãozinha, certo? O que a gente vai ver na aula de hoje? Hoje a gente vai terminar a parte de fluido estático, tudo bem? Falta pouca coisa para ver, na verdade, né? Mas vamos ver. Agora a gente vai ver o que a gente chama do princípio de Pascal, né? Que é o princípio que. É o princípio que
que é o princípio do macaco hidráulico, né? Princípio de Pascal, certo? A gente viu o seguinte, pessoal, que a pressão, né, vai ser igual a um P0 mais o GH, certo? A gente viu isso, tudo bem? Formulazinha de Stern, né? Onde esse P0 é a pressão externa aqui do fluido, né? Vamos desenhar aqui, ó. Vamos supor que você tem um fluido aqui num vaso comunicante, certo? E bem aqui assim, é a pressão externa P0, certo? O que que acontece? O que acontece é o seguinte, se você exercer uma variação de pressão nesse ponto aqui, certo? Se você aumentar aqui a pressão nesse ponto, o que vai acontecer é que essa variação de pressão ela vai ser transmitida para todo o fluido, certo? Então, se você aumentar esse P0 aqui, tudo bem? Aumentar por um ΔP, certo? Então, eu aumentei a pressão aqui, ó, por um ΔP. Como é que vai ser a pressão agora dada no fluido, né? É a mesma equação, só que o P0 aqui não é só mais P0, vai ser o P0 mais essa pressão a mais que você exerceu, certo? E essa pressão vai ser transmitida para todo o fluido, certo? Então, ou seja, essa mesma pressão a mais que você exerceu aqui, tudo bem? Ela vai ser transmitida para o fluido aqui também, certo? Ele vai ter que, bem aqui assim, ó, vai ter uma pressão, vai exercer uma, vai precisar, para manter o equilíbrio, né, fazer uma pressão ΔP, certo? Para manter o mesmo nível, né? Se por acaso não fizer essa pressão ΔP, esse nível aqui vai subir, né? Quando você aumentar a pressão aqui. Tudo bem? E isso, pessoal, então, seja, o fato de você aplicar uma pressão aqui, ele se transmitir igualmente para o outro lado, né? É o princípio que permite você criar uma macaco elétrico, certo? Por quê? Porque observe o seguinte, né? Observe que a pressão que você aplica aqui é a pressão que você aplica aqui. Beleza, né? Então vamos botar assim, ó, ΔP do lado esquerdo é igual a ΔP do lado direito. A variação da pressão, né, que você aplicou aqui. Só que vamos supor que essa variação só que a variação da pressão, o que que é, né? Como é que você aplica uma pressão a mais ali nesse ramo? Aí você faz uma força nessa área aqui, certo? A pressão é força sobre a área, né? Então você fez uma força F1 aqui, dividido pela área A1, beleza? Aqui nessa região, vou chamar aqui de 1, né? Já no ponto 2, né? Também vai existir uma força F2 dividido por uma área A2. Então, qual é o princípio do macaco hidráulico? Né? O princípio do macaco hidráulico é que é você fazer uma variação da pressão numa área pequena, certo? Que quando ele passar para uma área grande, essa força F2 é ampliada, né? Se eu isolar minha força F2 aqui, ó, o que eu vou obter? A minha equação vai ficar A2 sobre A1 vezes a força F1. O que essa minha equação está me dizendo? Essa minha equação está me dizendo o seguinte, que eu consigo ampliar a força F1, certo? Quantas vezes a área A2 for maior do que a área 1. Né? Então, tipo assim, se a área aqui A2 for 2 vezes maior do que a área 1, então a força F2 ele vai ser 2 vezes maior do que a força F1. Se a área aqui A2 for 10 vezes maior do que a área do A1, então essa força aqui no F2 vai ser 10 vezes maior do que a força F1. E esse é o princípio do macaco hidráulico, né? Não sei se vocês já viram um macaco hidráulico, mas ele é exatamente isso, né? O macaco hidráulico ele é mais ou menos isso aqui, ó. Ele tem uma região mais robusta aqui, que é onde fica o líquido, né? E tem um pistão aqui saindo, né? Que é exatamente o que a área 2, né? Que representa a área 2, tudo bem? E bem aqui assim do lado, tem um lugar onde
representa a área 1, que aí você vê que tem tipo um outro pistãozinho, só que esse pistão ele entra numa área, numa região bem menor, certo? Esse outro pistão, para ficar ainda melhor, né, fazer a força, ele ainda é um processo de alavanca, né? Eu tenho uma alavanca aqui que está presa a um pistãozinho aqui, certo? E basicamente o princípio é exatamente isso aqui que a gente está vendo, né? Aqui tem tipo um pistãozinho, né? Esses dois canos são interligados, né? Os dois canos são interligados, certo? E aí tem um fluido aqui, certo? Tem um fluido. Quando você empurra esse cara aqui para baixo, né? Você faz uma força F1 numa área 1. Aqui vai exercer uma força F2 numa área A2, certo? Que é a força F1 numa área 1, tudo bem? Como essa área aqui, sei lá, né? Se você, às vezes chega a ser 10 vezes maior ou até mais vezes maior, né? Então essa força F2 ela passa a ser 10 vezes maior do que essa força F1, né? Então é por isso que você consegue levantar carro, né? O macaco troca, você facilmente você levanta um carro, certo? Mais fácil que aqueles macacos que vêm, aqueles macacos mecânicos que vêm no carro, né? O macaco que dá, você bota, você dá aqui umas 10 bombeadas, bem facinho, né? O macaco d'água que é bem mais leve, por quê? Porque tanto tem a ampliação da força por causa do mecanismo hidráulico, como também tem uma ampliação da força por causa da alavanca aqui, né? A alavanca aqui você consegue, a força que você faz aqui, né? Quando ela chega aqui, ela é bem mais ampliada, certo? E aí, o que acontece? Então, o que acontece é que você consegue levantar o carro de uma forma bem mais fácil usando um macaco hidráulico, né? Então, o macaco hidráulico é exatamente isso, certo? Quanto o número de vezes que essa hora for maior do que essa área aqui, é o número de vezes que você amplia, certo? Inclusive, pessoal, a gente só consegue frear o carro, né? A gente consegue frear o carro exatamente por causa de um macaco hidráulico, né? Quer dizer, de um mecanismo, né? Usando aqui o princípio de Pascal, né? Não sei se vocês sabem, mas você já ouviu falar do fluido do freio do carro, né? Por que tem um fluido do freio do carro, né? Como é que a gente, com a força de um pé, só o nosso pezinho lá empurrando o freio, a gente consegue frear um carro que às vezes chega a pesar 1 tonelada, às vezes 1 tonelada em vez de ser um carro grande, né? Se estiver cheio de gente, né? Pode chegar, quem sabe, até 2 toneladas. Como é que com a força do pé a gente freia o carro, né? É graças a isso aqui, certo? A gente faz uma forcinha lá no pedal, certo? Sendo que essa força é ampliada bem mais devido a um mecanismo de semelhante ao macaco hidráulico, certo? É tanto que assim, se um dia você quiser matar alguns professores, é só cortar o fio do óleo do freio, né? Você cortando o fio do óleo do freio, certo? O que acontece? O fluido do freio escorrega, né? E se não tem mais fluido, né? Se não tem mais fluido, imagina que você quebrou aqui e o fluido escorreu, né? Então, você pode fazer a força que for aqui, que você não vai levantar isso aqui, certo? Não tem mais fluido para empurrar, né? Então, assim, então é um perigo, né? Se o fluido do freio estiver escorrendo, é um perigo. Então, por isso que sempre quando você vê o carro com óleo escorrendo, alguma coisa assim, você tem que descobrir o que que é, porque se for o freio, você pode estar com um risco de vida, certo? Ah, porque sem o fluido, né, o mecanismo não funciona corretamente. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso aqui? Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem falar aí, certo? Ou no chat, ou pode ligar o microfone, certo? Bom, então, na verdade, essa parte de fluido estática, ela é bem simples, né? Na realidade, a gente já vimos o princípio de Pascal. Para a gente finalizar aqui, falta só a gente ver, certo? O empuxo, certo? Vocês já devem ter ouvido falar, né? O empuxo ou o princípio de Arquimedes, né? Que já é outro cara aqui, certo? Vou botar aqui, ó.
Princípio de Arquimedes. O que diz o princípio de Arquimedes? Certo? Ele diz o seguinte, ele diz uma coisa que, na realidade, é até um pouco óbvia, né? E que a gente, com certeza, todo mundo que já tomou banho na praia, já no mar, né, ou na piscina, já deve ter percebido, certo? Que o que é? Que quando você entra na água, você se sente mais leve, certo? O Flyson falou tudo ok. Empuxam das provas que a Terra não é plana. É. Vamos lá, ó. Então fica o seguinte. Beleza, então princípio de Arquimedes, certo? Então todo mundo já deve ter entrado na piscina e se sentiu mais leve, né? Muitas vezes é tipo assim, facilmente você consegue levantar uma pessoa na piscina, né? Você segurar a pessoa nos braços, né? E fazer ela boiar na piscina, né? Facilmente você consegue, certo? Pode ser até uma pessoa pesada, você consegue fazer isso. Né? Por quê? Porque o peso dela na verdade, o peso não é reduzido, né? O peso aparente dela, né, é reduzido, certo? Por quê? Porque existe uma força agindo no corpo, né, que está te ajudando a levantar, certo? Por incrível que pareça, a água, quando tem um corpo na água, né? Vamos botar aqui um corpo quadrado. Por incrível que pareça, a água ela faz uma força para cima desse corpo, certo? Essa força para cima a gente chama de empuxo, certo? Empuxo. Essa força para cima, certo? E por que a água faz uma força para cima? Né? Na realidade, é fácil a gente entender, né? Por que a água faz a força para cima. É só a gente relembrar da equação da pressão. Né? A pressão não é P0 mais ρgh, né? O que significa dizer que quanto maior a profundidade, maior a pressão. Certo? Sendo que a pressão ela exerce em todos os pontos desse meu objeto, toda a superfície. Né? Então, bem que assim vai existir uma pressão, certo? Bem aqui assim existe uma pressão, né? Essa parte de cima. Na lateral existe uma pressão que ela vai aumentando, né? De acordo que você vai ficando mais fundo, ela vai aumentando, certo? Do outro lado vai ser a mesma coisa, né? Do lado direito, do lado esquerdo, né? Vai aumentar igualmente, porque você vai a profundidade. E aqui no fundo, a pressão vai ser maior. Por quê? Porque já aumentou aqui a aumentou, né? Aqui já está mais profundo que aqui. Então, o que acontece? Ó? As forças do lado esquerdo vão cancelando as forças do lado direito, todas, né? Uma vai cancelando a outra, certo? Então, ou seja, acaba que não existe nenhuma força líquida para levar o corpo para a esquerda ou para a direita, certo? Só que quando eu analiso as forças que estão de cima para baixo e as que estão de baixo para cima, as forças que estão de baixo para cima são maiores do que as forças de cima para baixo. Então, ou seja, acaba que a resultante dessas forças é uma força empuxo, que a gente chama de empuxo, para cima. Tudo bem? Ou seja, então, quando você entra na água, realmente a água faz uma força para cima em você, certo? Essa força, às vezes, é tão grande que faz um objeto boiar, né? Nós vamos ver qual a condição para que um objeto boie daqui a pouco, certo? Mas essa força é o que faz, é o que determina se o objeto vai boiar ou vai afundar, né? Nós vamos ver daqui a pouco qual é a condição, certo? Mas a ideia é que existe essa força, né? E como é que a gente calcula essa força? Né? Então, para a gente calcular essa força, aí é onde entra, né, o princípio de Arquimedes, né? Tem uma forma bem simples da gente pensar como se calcula essa força, né? Vou redesenhar aqui o objeto. Desenhei ele aqui como sendo um quadrado, um cubo, né? Mas ele pode ser qualquer formato, certo? Então, qual é a ideia básica do princípio de Arquimedes? É só você imaginar o seguinte. Imagina que esse corpo fosse feito de água, certo? Lógico que eu colocasse água na água, não ia conseguir distinguir um do outro. Né? Se eu estou botando água na água, eu não consigo distinguir. Mas imagine que você conseguisse, né? Que eu separasse essa região aqui, certo? Da água, certo? Só que aí,
ou do fluido, né? Vamos ser um pouco mais genérico, do fluido, tudo bem? Então, o que acontece? Se isso aqui fosse um bloco feito de água, né, que está imerso na água, né, um bloco feito do fluido imerso no próprio fluido, teria duas forças agindo nele: o empuxo, certo? E o peso. Certo? Só que se ele está em equilíbrio, eu posso dizer o seguinte, então, que o empuxo é exatamente igual ao peso, né, desse objeto feito da água, certo? Então, vamos botar assim, ó, ao peso do fluido, certo? Agora, vamos supor o seguinte, vamos supor que esse objeto não é mais feito de água, só que eu boto um objeto qualquer aqui mesmo, certo? Com a densidade qualquer, mas que ocupe exatamente a mesma região. Qual é a conclusão que eu posso chegar? Como ele ocupa exatamente a mesma região, né, e o empuxo é exatamente o resultado das forças superficiais, né, que a água faz aqui, ou seja, só depende do formato aqui, né, não depende da, de como é feito o material, a conclusão que eu chego é o seguinte, é que isso aqui continua sendo verdade, né? Ou seja, o empuxo, ele sempre vai ser igual, certo, ao peso do fluido, certo? O empuxo é sempre igual ao peso do fluido, certo? A gente diz o seguinte, ou, para ser mais preciso, a gente diz do fluido deslocado, né? Certo? É sempre o peso igual do fluido deslocado, certo? Deslocado. Tudo bem? Por que que a gente fala de deslocado? Porque nem sempre vai ser o formato exato do material, né? Porque suponhamos que o material esteja uma parte fora e uma parte dentro, né? Se eu estiver bem aqui assim, ó. Então, o empuxo nesse caso vai ser o peso só dessa porçãozinha aqui, ó, do fluido deslocado, certo? Mas a fórmula geral é essa. Vai ser o peso do fluido deslocado, né? E como é que a gente calcula o peso? Né? Então, o empuxo vai ser a massa do fluido deslocado vezes a gravidade, né? Não é assim que a gente calcula o peso, né? Massa vezes a gravidade, certo? E por último, né? A massa, como é que eu posso calcular? Massa, posso fazer como se fosse a densidade vezes o volume. Então, vai ser a densidade do fluido, densidade do fluido, vezes o volume do fluido deslocado, aqui é onde é importante lembrar disso, vezes a gravidade. Então, essa aqui é a formulazinha para se calcular o empuxo. Tudo bem? Densidade do fluido, vezes o volume do fluido deslocado, vezes a gravidade. Certo? E aqui é onde a gente chega, né, na condição se o corpo vai flutuar ou vai afundar. Por quê? Porque quando você bota o corpo dentro de um fluido, né, a água, por exemplo, sempre vai estar agindo duas forças sobre ele. Uma é o empuxo, certo? Se ele estiver totalmente submerso, né? A outra é o peso desse corpo, né? A outra é o peso desse corpo. E aí o que acontece? O que acontece é o seguinte, é que se por acaso o empuxo for maior do que o peso, o que vai acontecer? A força para cima é maior do que a força para baixo. Então o que vai acontecer? O corpo vai boiar, né? Boiar, certo? Se por acaso o empuxo for igual ao peso, aí o corpo ele nem afunda nem boia, né? A gente diz que ele tem uma flutuabilidade neutra, certo? Flutuabilidade neutra, né? O boiar também te diz que é uma flutuabilidade positiva, certo? E se o empuxo for menor do que o peso, certo? Ou seja, esse peso aqui está puxando mais ele para baixo, né? Então o que vai acontecer com ele? Vai afundar, certo? Só que aí a gente pergunta, né? E qual é a condição para que isso aconteça? Né? Se a gente analisar bem, certo? Vamos ver aqui esses casos, né? Ó.
Se o empuxo for maior do que o peso, pegar bem aqui assim. Então, se o empuxo for maior do que o peso, a gente descobriu que o empuxo era o quê? Densidade do fluido vezes o volume do fluido deslocado vezes a gravidade. E o peso é o quê? O peso é a massa do objeto, né? Vezes a gravidade. Só que a massa do objeto também posso escrever como sendo a densidade do objeto vezes o volume do objeto. Certo? Observe que, por mais que eu tenha uma desigualdade aqui, né? Mas eu posso cortar aqui os dois G dos dois lados. Né? Eu posso dividir os dois lados que essa desigualdade se mantém. Certo? Outra coisa também, se eu estou pressupondo que o objeto está totalmente submerso, né? Então, se ele está totalmente submerso, eu posso supor, então, também que a velocidade, né? Posso supor, né? Posso concluir que a velocidade não, que o volume do fluido deslocado é o mesmo volume do objeto, não. O volume do fluido deslocado é o quê? É essa região que o objeto está ocupando. É o volume do fluido deslocado. E qual é o volume do objeto? É exatamente o volume que o objeto está ocupando, né? Então, eu posso dizer que o volume do objeto é igual ao volume do fluido deslocado, né? Quando ele está totalmente submerso, certo? Ou seja, eu também posso cortar aqui, ó, os volumes. Então, essa condição do empuxo ser maior do que o peso, eu posso traduzir para a condição da densidade do fluido ser maior que a densidade do objeto, certo? Ou seja, ele vai boiar quando? Quando a densidade do fluido for maior do que a do objeto. Ou o contrário também, né? A gente costuma falar o contrário. Quando a densidade do objeto é menor do que a do fluido, o objeto boia, certo? A densidade do objeto for menor do que a do fluido, o objeto boia, certo? Eu posso concluir a mesma coisa para os outros casos, né? Se a densidade do objeto for igual à do fluido, certo? Se a densidade do objeto for igual à do fluido, ele tem uma flutuabilidade neutra, certo? E se a densidade do objeto for maior do que a do fluido, certo? Então, o objeto vai afundar, certo? Aqui, pessoal, tem várias coisas curiosas para a gente ver em relação a isso, né? Uma das coisas é exatamente no mergulho, né? É bem interessante. Quando você vai mergulhar, não sei se vocês já viram, mas você tem um colete. Tem o colete, aquele colete, ele vai preso, aqui atrás vai preso o tanque para você respirar, né? O cilindro de ar para você respirar, certo? E ele também, aquele colete, você consegue inflar aquele colete, certo? Você consegue inflar aquele colete. E por que a gente infla aquele colete? Porque é o seguinte, o mergulhador, certo, pessoal? O ideal é que o mergulhador tenha uma flutuabilidade neutra, né? Lembra aquilo que eu falei para vocês, que o mergulhador ele não pode ficar mudando de profundidade, descendo e subindo ao seu bem entender, certo? Ao seu bem prazer. Não é interessante que você fique mudando de profundidade rapidamente, certo? Tanto pode ser ruim para o seu pulmão, quanto também para você equalizar, certo? Então, você sempre tenta manter mais ou menos ali a mesma altura. Para você mudar de altura, você tem que fazer todo o procedimento de equalizar e tal, certo? Então, para você sempre ficar na mesma altura, o que você tem que fazer? Você tem que manter uma flutuabilidade neutra, certo? E como é que os mergulhadores fazem isso? Os mergulhadores fazem isso exatamente inflando o colete, certo? Então, o que acontece? Nós, seres humanos, certo? Alguém sabe aí dizer se a gente tem uma densidade maior que a água ou menor do que a água? Né? Então, quem já tomou banho de piscina, certo? Sabe, ou de mar, enfim, seja o que for, certo? Que para você mergulhar, você precisa esforçar, certo?
o nosso natural é ficar boiando, certo? Cara, a gente não vai boiar com a cabeça lá de fora, bonitinho respirando, né? Nossa tendência é boiar aqui com as nossas costas para cima, né? Que é onde age, principalmente onde age, onde está o nosso centro de massa, né? O centro onde também geralmente está agindo nosso impulso, então a nossa tendência é sempre o corpo ficar para cima aqui, né? Não necessariamente a cabeça, certo? Então, o que acontece? Então, naturalmente, nós boiamos na água, certo? É tanto que você já deve ter visto em filme, né? O que a máfia faz para esconder os corpos, né? Amarra ali um pedaço de pedra, né? No pé da pessoa, um balde com cimento, e joga no mar, né? Porque aí o corpo não boia, né? O corpo vai ficar lá embaixo, no fundo do mar. Certo? Isso de fato é verdade, né? O ser humano, a tendência é boiar, certo? Então, o que acontece? O que acontece é o seguinte: beleza, então o mergulhador, se eu quero afundar, o que a gente faz é basicamente isso. Só que em vez de amarrar um balde de cimento, né, no pé, a gente bota um cinto, né, um cinto com os pesozinhos aqui na cintura, certo? Com aço, certo? Que é o que o pessoal chama de. Como é o nome? Eu lembro aqui. Não esqueci, certo? Esqueci o nome, mas é literalmente uns pesos que você bota na cintura para você afundar, certo? Esqueci o nome, tá aqui na ponta da língua, mas eu vou lembrar daqui mais tarde. Beleza, então você bota uns pesos na cintura para você afundar, mas beleza, você vai afundar, só que aí que tá. Então, a ideia também não é você afundar até você chegar no fundo do mar, né? Senão, dependendo da profundidade, você pode até morrer, mesmo com o respirador, certo? Então, é o seguinte, então, ou seja, a ideia é você não afundar, certo? Em queda livre, né? Não sair afundando na água. Então, é você afundando devagarzinho, certo? E para isso, então quando você coloca o peso, né? A densidade média do seu corpo fica mais alta que a da água, tá? Deixa você afundar. Só que aí, o que a gente faz? Você infla o colete, porque você inflama o colete, o que você faz? Você aumenta o volume, né? Vamos lembrar aqui, ó. Densidade é o quê? Massa sobre volume, certo? Essa formulazinha do empuxo e tal, tudo a gente pode pensar na densidade média, né? Lembra que eu falei que tem a densidade média e a densidade ponta a ponta, né? A gente pode pensar na densidade média, ou seja, eu pego a massa de tudo, do colete, do cinto, com tudo, e divido pelo volume total que tudo ocupa, certo? Quando eu inflo o colete, o que acontece? Eu aumento o volume que eu estou ocupando. Mas se eu aumento o volume que eu estou ocupando, o que vai acontecer com a densidade? Diminui a densidade, né? Porque o volume é inversamente proporcional à densidade. Então, quando eu inflo o colete, a minha densidade diminui. Certo? Então, qual é a ideia do mergulhador? A ideia do mergulhador é botar o peso aqui na cintura para ele ficar mais pesado que a água, uma densidade maior do que a da água. E aí você vai inchando o colete até que você fique com a densidade da água. E aí, quando você está com a flutuabilidade neutra, é que você pode nadar livremente, certo? O mais incrível, né, é uma parte muito divertida do mergulho, é você perceber quando você está com a flutuabilidade neutra, né? Na verdade, quando você está com a flutuabilidade neutra, a densidade ela é tão sensível da água que só o fato de você respirar, você já muda a sua flutuabilidade, né? Então, tipo assim, você tem ali uma flutuabilidade, uma densidade aproximadamente igual à da água, mas quando você respira que enche o seu pulmão, você fica com a densidade um pouco mais, você fica um pouco mais, a densidade um pouco menor. Então a sua tendência é flutuar. Quando você libera o ar, aí você fica com a densidade um pouco maior e você afunda. E aí você fica, é como se você, literalmente, o processo de você saber se está com a flutuabilidade neutra, é literalmente fazer isso. Você perceber que quando você respira o ar, você puxa o ar, você flutua um pouquinho e quando você solta o ar, você afunda um pouco, né? Se algum dia vocês fizeram a aula, o processo é exatamente esse. Ó. Você fica deitado aqui no... Tipo, a aula que eu fiz foi na piscina, né? Então eu ficava deitado na piscina aqui, certo? E aí ele ficava, você vai enchendo o colete devagarzinho, até chegar ao ponto de que quando você respira,
você sobe um pouquinho. E quando você solta, você desce novamente. Quando você chegar nesse ponto, você vai estar com a flutabilidade neutra e vai poder sair nadando. É exatamente isso. Você ficava ali com a densidade aproximadamente igual a da água. Quando você respirava, ficava um pouquinho maior. Quando inspirava, aliás, quando inspirava, ficava um pouquinho maior. Quando expirava, ficava um pouquinho menor. E aí você podia controlar, né? Na realidade, é incrível, quando você está com a flutabilidade neutra, você consegue controlar a sua altura só através da respiração, né? Às vezes você tá começando a flutuar muito alto, então você começa a jogar o ar para fora, né? E fica respirando curtinho, que aí você começa a afundar, né? É bem legal. Certo, pessoal? Outra curiosidade, né? Então, isso aqui é verdade sempre, certo? Para boiar, a densidade do objeto, né? Média do objeto tem que ser menor do que a do fluido. Se for igual à flutabilidade neutra, se for maior, o objeto vai afundar, né? Se você jogar, tipo, uma chave na água, a gente sabe que vai afundar. Por quê? Porque a densidade do ferro, né? Ou seja, de algum metal que é feita a chave, não sei se é exatamente ferro ou é aço, não sei o que é feita a chave, certo? Mas eu sei ali que a densidade é maior do que a da água, tudo bem? Mas eu sempre pergunto, professor, mas um navio não é feito de aço? O navio é feito de aço, né? Tudo bem? Tem navio que é feito de madeira. Madeira, tudo bem, ela já flutua na água, né? Mas aqueles grandes navios que fica transportando, né? Transporta mercadoria, é feito de aço, né? O aço, ele não tem uma densidade maior do que a da água. Então, como é que um navio consegue flutuar? Certo? Bom, na verdade, a resposta é a mesma para todos, né? Se ele está boiando, é porque a densidade é menor que a da água. Então, a densidade do navio, certo? A densidade total do navio, eu posso dizer com certeza que ela é menor do que a densidade da água. Caso contrário, não boiaria. Tudo bem? Caso contrário, não boiaria. Essa é uma coisa, o navio não é feito de aço, como é que o aço tem uma densidade menor que a da água, né? Aí que tá, né? Na verdade, é a densidade média, né? Se o navio fosse feito de aço e fosse todo preenchido de aço, ele jamais conseguiria boiar, né? Ele ia afundar feito uma pedra aqui na água. Mas qual é a questão? É porque o navio é cheio de bolsas de ar, né? Que é o compartimento onde as pessoas andam, onde tem os motores, né? Onde tem os motores, onde, sei lá, tem os quartos, as pessoas dormem, cozinham e tal. Onde tem também os cantos para guardar as coisas, né? Enfim. Então, essas bolsas de ar, o que acontece? Quando você faz a densidade média, ou seja, pega todo o volume, pega toda a massa desse navio e divide pelo todo o volume que ele desloca da água aqui, certo? Todo esse volumezão aqui que ele desloca, certo? Você vai ver que a densidade do navio fica menor do que a da água. E é por isso que ele boia na água. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Só para a gente finalizar, vou resolver um exercíciozinho, certo? Se tiver qualquer dúvida, vocês podem perguntar. Tudo bem? Um exercício clássico, né, dessa história de boiar, que todo mundo já deve ter ouvido falar, né? Da expressão que isso é só a ponta do iceberg, né? Às vezes a gente olha um iceberg, sei lá, né? Eu nunca vi um iceberg pessoalmente, né? Tinha até vontade de ver, mas às vezes a gente vê em filme, documentário e tal, e a gente escuta muito falar, ali embaixo, na verdade, tem uma camada de gelo muito maior. E de fato é verdade, né? Certo? Então nós vamos descobrir agora exatamente qual é a porcentagem, certo, de gelo que está aqui abaixo do iceberg, certo? Vamos descobrir isso agora, tudo bem? Mas para usando aqui as equações do empuxo. Mas para descobrir isso, vou precisar ter duas coisas: a densidade da água e da densidade do gelo, certo? Como o iceberg geralmente ele está no mar, né? Então vamos pegar a densidade da água do mar, aproximadamente, né? Claro que a própria densidade da água do mar ela pode variar, né? Em vários lugares do mundo, mas vamos pegar aqui uma densidade aproximada.
Deixa eu procurar aqui no Google. Densidade, água do mar. Pronto. Vamos ver. Aqui ele está me dizendo, ele está dizendo que varia bastante. Pode ser de 1017 até 1030. Vou botar 1030. 1030 quilogramas por metro cúbico. A gente precisa ter também a densidade do gelo. Certo? Vamos procurar aqui quanto é a densidade do gelo. A densidade do gelo é de aproximadamente... Claro que essas coisas variam também com a temperatura e tudo mais, né? Mas vamos usar aqui, mas é aproximadamente isso aí, né? A gente vai receber um resultado aproximado. 920 quilogramas por metro cúbico. Beleza. Agora vamos descobrir, certo? Vamos descobrir qual é a porcentagem do gelo que está aqui imerso. Né? Então vamos lá. Então, só lembrando uma coisa, né? Acho que eu nem tinha falado isso, mas vamos supor, um objeto que ele começa, que ele vai flutuar, né? Como falei para vocês, o impulso é maior do que o peso. Então, se o impulso é maior do que o peso, ele cria uma aceleração para cima e ele começa a flutuar, certo? E ele vai flutuar, né? Até quando? Até chegar a um ponto em que o impulso foi igual ao peso. Né? De acordo com que esse objeto começa a sair, o impulso vai diminuindo, né? O impulso vai diminuindo, e aí chega um ponto em que ele entra em equilíbrio. O impulso fica igual ao peso. Né? Claro que esse processo de equilíbrio, ele não é instantâneo, né? Tipo assim, todo mundo já deve ter feito isso, né? Afundado uma garrafa cheia dentro d'água, uma garrafa cheia de ar dentro d'água, né? De tal forma que esteja fechada. E soltar, você vê ela subindo de uma vez, né? Ela sobe de uma vez, afunda, sobe, afunda e fica oscilando até entrar em equilíbrio, certo? Mas uma coisa eu posso dizer, que quando ele está no equilíbrio, o impulso, certo? É igual ao peso do objeto, certo? Ao peso do objeto. Né? E a gente quer descobrir exatamente essa porcentagem aqui que está imersa. Então, mas para isso a gente vai usar exatamente essa condição aqui, né? Que o empuxo que a água faz no gelo é igual ao peso do gelo, né? Quanto é o empuxo que a água faz no gelo? O empuxo vai ser a densidade do líquido vezes o volume imerso, né? O volume do líquido deslocado. Então, esse volumezinho aqui, certo? Esse volumezinho aqui. Esse aqui é o VL, o volume do líquido, certo? Vezes a gravidade, né? Vai ser igual ao peso. Aí, quanto é o peso? Vai ser a densidade do gelo vezes o volume total do gelo, certo? Esse VT aqui já é o volume total, né? Incluindo essa parte, certo? Incluindo a parte que está fora, vezes a gravidade, certo? Aqui eu posso cortar a gravidade pela gravidade, né? Aqui que eu vou fazer, ó. Eu vou dizer o seguinte, que o volume do líquido submerso, né? Dividido pelo volume total, passei esse volume aqui do total dividindo, vai ser igual à densidade do gelo dividido pela densidade do líquido, certo? O que é isso aqui? O volume do líquido dividido pelo volume total, eu vou ter exatamente a parcela que está imersa, certo? Ou seja, essa divisão aqui vai dar exatamente a parcela que está imersa, né? Vamos fazer essa divisão, aí fica um pouco mais claro. Então, o volume do líquido deslocado, que é esse volume aqui, dividido pelo volume total do gelo, vai ser igual à densidade do gelo, que é 920, dividido pela densidade da água do mar, 1030. E isso vai dar igual, deixa eu ver aqui na calculadora. 930
dividido por, aliás, 920 dividido por 1030. Aproximadamente 0,89. Certo? O que significa dizer? Observe o seguinte, que o volume do líquido dividido pelo volume total é 0,89. Certo? Isso significa dizer o seguinte, que isso aqui é exatamente a fração que está imerso. Sabe o que eu quero dizer para vocês? Que se eu multiplicar por 100, eu vou ter exatamente a porcentagem que está imerso. Né? 89% do gelo, ou aproximadamente 90% do gelo, né? Claro que vai depender da densidade da água, do gelo e tal, mas aproximadamente 90% do gelo está imerso na água, certo? Aproximadamente 90% do gelo está imerso. Ou seja, o que está fora da água é só 10%. Certo? O que está fora da água. É por isso que existe muita expressão. Isso é só a ponta do iceberg, né? Por quê? Porque existe muito mais coisa escondida ali, né? Para ser preciso, 9 vezes mais coisa escondida, certo? Então, quando diz que isso é só a ponta do iceberg, né? É porque tem muito mais coisa escondida ali. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida em relação a isso? Nenhuma dúvida? Vamos fazer o seguinte. A gente já está mais ou menos com 1 hora de aula, certo? E, na realidade, com isso, a gente termina a parte de fluidostática, certo? Então, a parte de fluidostática a gente termina aqui com esse conteúdo. A partir da próxima aula, a gente vai ver a parte de fluidodinâmica, tudo bem? Que eu acho até que vocês têm uma cadeira de mecânica dos fluidos, que aí vocês vão usar um pouquinho mais de fluidodinâmica, que a gente vai ver na partir da próxima aula, certo? Mas por hoje a gente fica por aqui, tudo bem? E aí a gente se vê na próxima semana, segunda-feira da próxima semana, certo? Então, um bom final de semana para vocês, certo? Flarisson falou algo perfeito, obrigado, Flarisson. Que bom que você gostou. Então, um bom final de semana.